Boa noite, pessoal. Nós estudamos anteriormente as propriedades físico-químicas dos éteres, nós já vimos algumas formas de trabalhar com éteres e agora a gente vai começar a entender como é que é possível sintetizar éteres, certo? A reação de formação de um éter pode ser vista como uma reação de condensação entre dois álcoois. Ela pode acontecer através da catálise ácida e alguns outros catalisadores podem ser usados. E eu tenho a saída de uma molécula de água com a união dos dois grupos R a partir desse oxigênio central. Essa reação ela compete com outros mecanismos, como o mecanismo intramolecular, por exemplo, e ela é favorecida a temperaturas mais baixas em relação às reações de eliminação. Então nós podemos observar aqui que se eu fizer uma reação do etanol com ácido sulfúrico, catalisada por ácido sulfúrico, a temperatura mais alta eu vou obter o alceno. Se essa temperatura for mais baixa, eu consigo obter em maior proporção o éter dietílico. Vejam que essa competição ela sempre vai acontecer, certo? Então, apesar de ser uma reação de fácil manejo e execução, o único cuidado que nós precisamos ter realmente os únicos cuidados são o manuseio do ácido sulfúrico e a temperatura mais alta, mas é uma reação simples. Ainda assim, eu tenho essa competição aqui que pode me levar à mistura de produtos. Aqui o mecanismo de substituição nucleofílica bimolecular que vocês já estão acostumados, né? Vou ter a protonação do álcool. Esse álcool protonado vai ser atacado, no caso o meu nucleófilo vai ser o próprio álcool, o álcool desprotonado, vai ter a saída da molécula de água, a formação do etóxido protonado aqui, do éter protonado, ele vai ser desprotonado por uma molécula de água e forma o éter e continua em meio ácido, certo? Então a reação de substituição bimolecular é bem simples. Essa reação ela tem algumas limitações, ou dificuldades, melhor dizendo. Uma das grandes dificuldades dela é a produção de éteres assimétricos na proporção que se deseja, certo? Quando eu tenho dois grupos R diferentes, eu vou ter uma mistura dos meus radicais aqui alquílicos dos desejados e uma mistura daqueles que eu não desejo, certo? Além disso, a reação com álcoois secundários e, sobretudo, terciários vai levar à formação do alceno. Então, eu tenho uma certa dificuldade aqui para preparar, por esse mecanismo de catálise ácida, éteres a partir de álcoois secundários e terciários. Há algumas formas de remediar isso, de contornar esse problema. O mais simples, o mais comum, é através da síntese de Williamson, onde eu preparo primeiro, com um dos síntols que eu tenho, com um dos álcoois que eu tenho, eu preparo uma base mais forte, né? Eu torno o meu nucleófilo mais reativo, faço uma reação com o álcool propílico, né? O propanol, com o hidreto, vou formar o propóxito de sódio, liberar hidrogênio, então preciso ter cuidado com essa reação porque ela é potencialmente explosiva. E depois desse meu nucleófilo formado, agora sim eu posso usar um haleto de alquila para servir como substrato, né? O iodo aqui serve como grupo abandonador e o meu propóxido aqui ataca o carbono ligado ao iodo, liberando iodeto de sódio. Então essa reação aqui, ela impede que haja a formação dos éteres indesejados, dos outros éteres, certo? Também é uma reação de substituição nucleofílica, no mecanismo é igual, né? A diferença é que eu vou formar o alcóxido primeiro. Então, formando esse alcóxido, agora eu tenho um material mais reativo que vai atacar o carbono ligado ao haleto, certo? Formando o éter. Eu posso também, caso essa reação aqui, esse haleto não esteja sendo suficientemente reativo, digamos assim, eu posso substituí-lo por outros grupos abandonadores. Eu tenho um range de opções de grupos abandonadores grande. Isso faz com que eu possa, caso a minha reação não esteja acontecendo a contento, o rendimento esteja baixo, eu consigo aumentar a reatividade usando diferentes grupos abandonadores.
Esse mecanismo reacional vocês já desenharam em aula, mas nós tiraremos dúvidas na próxima aula, caso ainda tenha. Certo. Outra forma de produzir éteres é através da alcoximercuração. Alcoximercuração, desmercuração. Nós já vimos esse mecanismo em oximercuração, né, para formação de álcoois. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, a diferença é que, em vez de usar um álcool, eu vou usar em vez de usar água, eu vou usar o álcool. Então eu tenho o meu alceno, que ele vai se ligar ao mercúrio, e o meu nucleófilo aqui, o meu ataque, vai acontecer através do uso de um álcool, formando assim um éter no final. Quando eu faço a reação que vai levar a espécie ligada ao mercúrio e ao tercibutanol, nesse caso, e depois eu vou fazer a redução com a saída do mercúrio usando hidreto. É o mesmo mecanismo que nós vimos anteriormente para álcool, certo? Para a formação de álcool. Eu posso formar éteres também para agirem como uma etapa em uma rota sintética mais longa. Então, eu posso usar essa formação do éter como uma estratégia de proteção de uma hidroxila, por exemplo. Então, se eu tiver o mesmo mecanismo que a gente viu anteriormente, catálise ácida, eu vou ter adição à dupla ligação e formação do meu éter. E agora esse éter ele vai ser resistente ao ataque de bases, vai ser mais resistente ao ataque de bases do que o álcool isolado. Então, por exemplo, se eu tiver uma espécie aqui como 3-bromo-1-propanol, onde eu tenho uma hidroxila, tenho dois sítios para ataque de base ou nucleófilo. Tenho uma hidroxila e tem esse carbono ligado ao bromo. Quando eu faço a reação com o acetileto, se essa hidroxila estiver livre, esse acetileto vai atacar o hidrogênio, certo? Vai sair como o alcino, né? Como o etino, e eu vou formar o alcóxido de sódio. Esse produto aqui não me interessa. E se eu quiser fazer o alongamento de cadeia, a introdução dessa ligação tripla na cadeia, eu vou precisar que a reação aconteça nesse carbono. Para que isso aconteça, primeiro eu preciso proteger essa hidroxila. Enquanto essa hidroxila estiver livre, qualquer base que eu colocar aqui vai atacar o hidrogênio. Então, se eu faço a reação de proteção, formo o éter nessa posição, quando eu coloco o acetileto, quando eu coloco o meu carbânio aqui, ele vai substituir, atacar o carbono ligado ao bromo, o bromo sai, eu tenho agora a ligação tripla na posição que eu quero, alonguei a cadeia, posso seguir com a minha rota sintética, e eu vou ter o meu tercibutanol aqui ainda, meu éter tercibutílico aqui ainda, e eu posso desprotegê-lo, com ação de ácido. Então, a entrada e a saída desse grupo aqui é bastante simples, certo? E aí eu tenho vários tipos diferentes de grupos protetores para hidroxila. Os mais comuns usam éteres de silício, né? Eu tenho o uso de silanos e eles servem como bons grupos protetores para o ataque de bases. Eu tenho outros tipos de grupos protetores para hidroxila, para carbonila. Isso vai depender do meu esquema reacional como um todo. Vou escolher a forma de trabalhar a depender da minha síntese como um todo, certo? Certo, e aí a gente chega onde paramos na aula anterior, que é as reações de éteres. Então, eu posso formar um éter a partir de catálise ácida, e a partir desse éter, eu posso formar, por exemplo, um aletealquila. Então, a reação do éter dietílico com HBr, por exemplo, vai formar o meu produto de substituição, que a gente está acostumado, que a gente viu lá com os álcoois, por exemplo. Então, a primeira reação do éter vai levar à protonação do oxigênio, e agora eu tenho a primeira reação de substituição, onde o bromo ataca um desses carbonos. Vou levar a clivagem, depois, no final, o ácido bromídrico protona novamente, e eu tenho uma segunda substituição, levando a um produto com 2 equivalentes do aleto de alquila mais água, certo? O mecanismo de substituição também. O primeiro acontece no éter,
Então, eu tenho a protonação, depois eu tenho o ataque do bromo ao carbono ligado ao oxigênio, liberando etanol. Esse etanol vai ser protonado pelo HBr, o brometo vem, ataca o carbono e eu tenho a formação de mais um equivalente de brometo de etila mais água, certo? Então, a reação de substituição que a gente está acostumado a ver para outras espécies. Certo, essa questão vocês já fizeram em sala, podem fazer para treinar. E aí a gente inicia o estudo de uma espécie bastante interessante de éteres, onde eu tenho um oxigênio, eu tenho a oxigenação, né, a oxidação de uma ligação dupla, formando uma espécie com um anel de 3 membros ligados a um oxigênio. Então eu tenho, além de ter um anel muito tenso, um anel pequeno, um anel que tem alta tensão angular, eu tenho o heteroátomo, certo? Então esses dois carbonos aqui, ligados ao meu oxigênio, eles têm uma reatividade muito maior do que a gente espera para espécies meramente ligadas ao oxigênio. Essa reação de oxidação, de epoxidação, ela é bastante comum de acontecer através do uso de perácido, né? Então tem o ácido metacloroperbenzoico aqui, que vai levar à formação do epóxido e do ácido clorobenzoico, certo? Essa reação ela acontece de forma a produzir um epóxido, sim, né, adição sim, mas ela não é seletiva, ela não é estereosseletiva. Eu vou produzir isômeros diferentes, certo? Quando possível. Então aqui o mecanismo, eu tenho o alceno, eu vou ter o ataque da dupla ligação ao oxigênio do perácido e o ataque do par de elétrons do oxigênio aqui os carbonos da dupla ligação. Então aquele mecanismo que a gente já viu de reação concertada, onde eu tenho a dupla atacando e sendo atacado ao mesmo tempo. Intramolecularmente, o meu perácido, eu vou ter a clivagem dessa ligação com a captura desse hidrogênio pela carbonila, vou ter a clivagem dessa ligação com a formação de uma nova carbonila aqui. Então, a partir do perácido, eu tenho a liberação desse oxigênio para reagir com o alceno e a formação de um ácido. Aqui um estado de transição, mostrando que a reação é concertada. Então eu tenho duas ligações aqui sendo parcialmente formadas, enquanto essa é parcialmente quebrada, essa é parcialmente quebrada, essa parcialmente formada, essa parcialmente quebrada. Então isso vai levar à formação do meu epóxido, certo? É o mecanismo clássico para a epoxidação usando o ácido metacloroperbenzoico. Essa epoxidação, como eu falei para vocês, ela é sim, né? Eu não tenho escolha, eu não tenho como determinar qual dos dois, eu não tenho como escolher um único produto, certo? Então, por exemplo, se eu fizer a reação com o buteno cis, essa reação sim vai levar ao composto meso, certo? Então eu tenho o ataque por essa face, o ataque por essa face, e nos dois casos eu tenho a formação do produto de um único produto, certo? Esse produto não tem, eu não tenho estereoisômeros, não tenho enantiômeros nesse caso, certo? No caso do trans 2-buteno, eu tenho a formação dos dois enantiômeros possíveis. De novo, a adição é sim, ela pode acontecer por essa face ou por essa face, né? Ela pode acontecer nesse sentido ou nesse sentido, e vai levar à formação dos dois produtos, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a mistura dos dois enantiômeros. Se isso não for um problema, se a mistura dos dois epóxidos não me atrapalhar, eu posso usar essa reação tranquilamente, é uma reação fácil de fazer, relativamente fácil de fazer, então não tem problema. Se eu precisar que a reação leve a um produto específico, eu tenho alguns artifícios que eu posso utilizar também. Certo? A epoxidação assimétrica de Sharpless foi é o nome do pesquisador que desenvolveu esse mecanismo, essa metodologia. Eu vou usar o peróxido de tess-butila, isopropóxido de titânio em diclorometano a baixa temperatura e usar um éster de tartarato, normalmente o dietiltartarato.
Essa reação ela continua usando um mecanismo de epoxidação, sim. Então, obviamente, os dois oxigênios aqui, a entrada dessas duas ligações acontece pelo mesmo lado, mas ela propicia a formação de praticamente um único isômero. Vejam aqui que eu tenho um excesso enantiomérico de 95%. Então, basicamente, eu tenho quase que somente um isômero. Vejam que essa hidroxila próxima, né, esse grupo aqui, ele é necessário para que a reação aconteça a contento, né, esse grupo ativador aqui, o mecanismo vai passar pela interação com a hidroxila. Então, essa ligação dupla aqui é epoxidada e a segunda dupla aqui do geraniol, ela é preservada, certo? Então, nessa epoxidação de Sharpless, eu consigo evitar aquela mistura de epóxidos que eu tinha anteriormente. E se eu usasse o ácido metacloroperbenzoico, por exemplo, eu teria uma mistura de vários epóxidos aqui, os dois dessa dupla, os dois dessa dupla, Sharpless não. Por essa epoxidação assimétrica eu consigo formar somente esse epóxido, quase que somente esse epóxido. Aqui vocês podem ver que esse mecanismo acontece através de um ciclo catalítico. É um mecanismo que pode parecer um pouco complexo, mas vocês vão ver que não é tão complexo assim, né? Eu tenho inicialmente o meu isopropóxido, aqui eu estou mostrando já o catalisador, né? O ambiente catalítico formado. Eu tenho o isopropóxido de titânio já ligado ao meu dietiltartarato, o meu éster de dietiltartarato, certo? Então eu tenho aqui um dímero do titânio com o isopropóxido ligado e com o dietiltartarato. Esse peróxido de tertibutila vai substituir um isopropanol. Então, nesse caso aqui, esse isopropanol aqui, deixa eu colocar, esse isopropanol aqui ligado, vai sair, vai ser substituído pelo hidroperóxido, né, de tertibutila, certo? Eu vou ter agora, depois a entrada do meu alceno com a dupla ligação alílica, certo? Então, esse alceno também desloca um isopropanol, então ele vem para cá. O meu isopropóxido está aqui embaixo, hidroperóxido de tertibutila está aqui embaixo, ó. Certo? E agora, um desses oxigênios aqui vai epoxidar a dupla ligação. Eu vou circular todo o álcool que originalmente tinha uma dupla ligação, agora tem um epóxido. Então agora, vejam que o complexo continua sendo formado, mas agora eu tenho o oxigênio ligado à dupla ligação, certo? Ao que era a dupla ligação, e o que originalmente era o hidroperóxido de tertibutila voltou a ser o tertibutanol, né? Essa aconteceu aqui. Por fim, os dois isopropanóis que foram deslocados inicialmente vão deslocar agora o tertibutanol e o meu epóxido formado, certo? E aí eu tenho o produto de epoxidação aqui com a regeneração do meu catalisador. Então é uma reação que parece complicada, mas não é tão complicada assim. E por fim eu tenho a formação do éter, do meu epóxido, com a adição somente em uma das faces. E aí eu posso modular, eu posso obter produtos diferentes mudando o dietiltartarato. É uma reação realmente muito interessante, certo? E aí, se eu uso um isômero do dietiltartarato, eu obtenho o produto cis, né, o produto onde a hidroxila e o meu epóxido estão do mesmo lado, aqui nesse caso, ou o produto trans quando eu uso o outro éster, certo? Dietiltartarato. Então eu consigo controlar essa reação de epoxidação a partir da escolha desse componente da reação. Então é uma reação muito interessante e
foi desenvolvida pelo Sharpless, é um pesquisador que tem contribuído bastante para a química orgânica de forma geral. Bom, depois que os epóxidos são formados, como a gente já discutiu rapidamente anteriormente, eu tenho agora 2 carbonos aqui num anel de 3 membros com um heteroátomo. Então esses 2 carbonos se tornam alvos para ataque nucleofílico, né? Alvos importantes para reações onde eu preciso de um carbono deficiente em elétron, de um carbono reativo, certo? Então a tensão anelar já ajuda bastante. Se eu colocar esse epóxido em meio ácido, eu vou ter a protonação do epóxido e depois a água ataca um dos 2 carbonos, certo? Formando aqui, deixando essa hidroxila livre e essa hidroxila protonada, e aí eu vou formar o diol, certo? Em meio ácido. Eu posso fazer essa reação de 2 formas. Quando ela é catalisada em meio ácido, a reação acontece, né, esse ataque acontece preferencialmente no carbono mais substituído. Então, se eu pegar metanol, pegar esse epóxido aqui assimétrico, então eu tenho aqui um carbono mais substituído e um menos substituído, eu tenho um catalisador ácido, o grupo aqui metóxido vai entrar no carbono mais substituído e eu vou ficar com essa hidroxila livre, certo? Por quê? Porque esse carbono aqui, quando eu fizer a protonação, eu vou ter 2 carbonos suscetíveis ao ataque. Só que esse carbono aqui, ele se assemelha mais a um carbocátion terciário, certo? Se ele se assemelha mais a um carbocátion terciário, ele é mais, ele suporta melhor essa carga positiva e o ataque vai acontecer preferencialmente nesse carbono. Certo? Então, a reação vai acontecer preferencialmente nesse carbono quando o ataque é em meio ácido. Já em meio básico, quando eu uso um nucleófilo forte para atacar um desses carbonos, eu vou ter a formação do alcoóxido aqui, que depois vai gerar desprotonação, eu vou ter o éter desse lado, se o composto original for um álcool, e a hidroxila desse lado. Quando essa reação é feita em meio básico, o ataque acontece no carbono menos substituído, certo? No primeiro caso, eu tinha o carbono mais substituído, sofreria o ataque porque ele se assemelhava mais a um carbocátion mais estável, a um produto mais estável. E aqui, como eu não tenho essa formação de carbocátion, ou aliás, como eu não tenho esse estado de transição que se assemelha a um carbocátion, aqui eu vou ter o ataque nucleofílico a um dos 2 carbonos, o carbono primário é mais desimpedido, certo? Então, eu posso também, a depender, quando eu trabalho com o meu epóxido, eu posso escolher em qual carbono eu vou adicionar, qual o ataque vai acontecer em qual dos 2 carbonos, através da escolha do meio ácido ou do meio básico, por exemplo. Certo? Então, aqui a gente tem algumas atividades para fazer, vocês trazem na próxima aula. Os epóxidos também são muito úteis para formação de polímeros, né? Então, essa reação de epoxidação gera esse composto que é reativo, que é passível de ataque nucleofílico, e aí eu vou formar, eu uso, por exemplo, metanol e hidreto, vou formar esse metóxido aqui que vai atacar o carbono, vai gerar agora um oxigênio aniônico aqui, esse oxigênio se torna um nucleófilo para atacar o próximo epóxido e assim a gente vai alongando a cadeia. E aí eu formo o poliéter, né? Nesse caso aqui o polietileno glicol. Eu posso substituir essa cadeia, então tem algumas opções aqui, certo? Mas é uma reação de formação de polímeros bastante clássica. Outra reação que a gente pode fazer com epóxidos é a de hidroxilação certo? Eu vou formar a hidroxila se eu quiser colocar uma hidroxila, 2 hidroxilas no caso, né? Se eu quiser fazer dihidroxilação de um alceno, onde as 2 hidroxilas entram por lados opostos, eu posso fazer isso passando por um intermediário na forma de epóxido. Então, eu faço a minha epoxidação com um perácido, por exemplo, pode ser o metacloroparbenzoico, enfim, vou formar o epóxido e depois eu faço a
de hidroxilação e meu produto vai ter as duas hidroxilas em faces opostas, certo? Então, depois que o epóxido é formado, se eu adiciono a água, né? Se eu adiciono meio ácido, eu vou fazer com que esse epóxido, a gente já observou isso anteriormente, esse epóxido vai ser protonado, e agora os dois carbonos aqui se tornam eletrófilos mais interessantes, né? A água vai ser adicionada, vai atacar um desses carbonos, e a hidroxila, e o ataque vai acontecer pelo lado oposto. Aqui, essa hidroxila, esse oxigênio protonado do epóxido, se torna um grupo abandonador, digamos assim, né? Um grupo abandonador que vai continuar ligado a um dos outros dois carbonos. A ligação se rompe em um carbono só. Então, esse ataque vai acontecer pelo lado oposto à minha hidroxila aqui que vai ser formada, certo? Então, a água ataca, vai formar a hidroxila protonada aqui, que vai ser desprotonada pela água, e eu fico com o meu composto trans, nesse caso aqui, 1,2-ciclopentano-diol. Mais o isômero, né? Mais o enantiômero. Então, o ataque pode acontecer pelas duas faces, por cima ou por baixo, mas as duas hidroxilas vão ficar em faces opostas, certo? Então, os epóxidos são tanto produtos interessantes quanto reagentes interessantes, né? Eu consigo fazer muitas reações, planejar minha rota sintética a partir dos epóxidos. E aqui eu tenho mais uma questão de fixação para a gente entender um pouquinho como é que funciona esse planejamento de rota sintética. Então, eu quero que vocês observem quais são completem aqui, né, quais são os reagentes, quais são os intermediários que eu preciso colocar aqui no lugar de B, de C e de E para formar esse produto, certo? E com isso a gente encerra essa parte sobre éteres.